Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando versículo por versículo 1 Coríntios. Ouça com atenção. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo perguntou aos coríntios. Já comentamos com vocês sobre as perguntas de Deus registradas nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 3, lemos que Deus iniciou seu diálogo com o homem perguntando assim: onde está você? Quem lhe disse? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Observe quantas perguntas Jesus fez durante o seu ministério. Observe também as perguntas do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo perguntou aos coríntios assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nos 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios, Paulo trata do problema de divisão naquela igreja. Os crentes de Corinto estavam se polarizando ao redor de seus líderes. Alguns diziam que eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e alguns diziam que não seguiam homem nenhum. Para tratar desta questão, Paulo levou os coríntios a refletirem sobre o relacionamento deles com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, sobre o Evangelho e sobre o papel deles próprios na pregação do Evangelho e na salvação das pessoas. Paulo os desafiou a entenderem a eles mesmos. E aí enfocou a si mesmo, a Apolo e aos outros líderes da igreja de Corinto. Observe a lógica da sua argumentação. Paulo iniciou o capítulo 3 questionando como deveria tratá-los. No capítulo 2, ele já havia falado sobre o homem não espiritual e o homem espiritual. Como eles deveriam ser tratados. Ele se dirigiu a eles como carnais, como crianças. Paulo usou 2 metáforas nesse capítulo. Ele diz que eles eram como o campo de Deus que os líderes como Apolo e ele mesmo tinham cultivado. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. No versículo 9, ele passou a usar outra metáfora, dizendo que a igreja é como o edifício de Deus. E, de acordo com a graça que lhe tinha sido dada, ele, como sábio construtor, foi até Corinto e lançou o fundamento. Esse fundamento foi lançado quando eles ouviram o Evangelho e creram, e é Jesus Cristo o fundamento. Paulo afirma que este é o único fundamento que pode ser lançado, e foi através de todos os milagres que aconteceram para eles que este fundamento foi lançado e sobre o qual outros estavam edificando. Paulo tinha uma advertência para aqueles que estavam construindo sobre o fundamento que ele tinha lançado na vida dos crentes de Corinto. Ele falou sobre o julgamento que revelará que tipo de trabalho estava sendo feito sobre este fundamento, a obra de cada homem que construiu sobre ele e nas vidas dos crentes de Corinto. Se a obra tiver sido de ouro, prata ou de pedras preciosas, o fogo do julgamento purificará a obra. Mas, se houver apenas madeira, palha e feno sobre este fundamento, tudo será consumido pelo fogo. Paulo sempre usava muitos parênteses em suas cartas. Vocês já devem ter percebido isso, não é mesmo? Ele não tinha saído do assunto, apenas abriu um parêntese e agora no versículo 18 do capítulo 3 retomou o assunto que tinha iniciado no versículo 17 do capítulo 1. Diz assim: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Paulo não estava dizendo que quando você aceita Jesus Cristo, seu cérebro sofre uma paralisia. Claro que não. No capítulo 2 ele disse: falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada.
Paulo afirmou que a sabedoria de Deus ainda era um mistério e que a verdade é revelada através do Espírito Santo. Esta verdade é profunda. Você, de maneira nenhuma, congela seu cérebro quando se torna seguidor de Cristo. Muita gente como eu nem sabia que tinha um cérebro até que aceitou a Jesus. Só foi depois da minha conversão que percebi que minha cabeça não servia apenas enfeite. Só depois que aceitei Jesus que pela primeira vez tomei consciência de que Deus tinha me dado uma mente. E Ele me ungiu com o Espírito Santo e desde então tenho usado minha mente como nunca. Creio que esta é a experiência de quase todo mundo. Paulo está dizendo nesse texto que existe uma sabedoria no mundo. O que ele quis dizer com isso, hein? A Bíblia usa várias vezes a palavra mundo com diferentes significados. Um deles se refere ao sistema de que é ou não é importante. Foi isso que Paulo quis dizer quando se referiu ao sábio segundo os padrões desta era. Como os cristãos encaram e julgam o caso de pornografia, que vai parar nos tribunais, hein? Quais são os padrões de julgamento que usam diante de juízes e autoridades não espirituais? Quais são os padrões da sociedade? O caso em questão ofende os padrões da sociedade? Eles são determinados pela opinião da maioria? Você pensa de acordo com os padrões da sociedade ou concorda com os padrões da Bíblia? A Bíblia deixa bem claro que quando nos tornamos seguidores de Jesus Cristo, passamos a marchar sobre um novo ritmo e não temos mais os mesmos valores do mundo. Não devemos mais pensar como o mundo pensa. Estamos unidos ao Cristo vivo. O Espírito Santo vive em nós. Deus é a força motriz, a fonte de nossos valores e pensamentos. Ele é a força por trás dos nossos pensamentos e sua glória, o propósito deles. Mas não é assim que o mundo pensa. Paulo começou a escrever sobre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus. Depois falou sobre o mistério que é revelado através do Espírito Santo pela pregação do Evangelho. Ele retomou este assunto dizendo: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Quando Paulo usou a palavra louco, conforme aparece nesta tradução da Bíblia, ele não quis dizer enlouquecer literalmente. Paulo estava falando sobre estar disposto a ser considerado louco pelo mundo para ser verdadeiramente sábio aos olhos de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Este é um versículo de Salomão. Temor do Senhor significa fé no Senhor. Não quer dizer medo do Senhor, como se Deus fosse algum tirano que deve ser temido. Esse temor do Senhor significa reverência e fé em Deus. Se você realmente crê em Deus, então você terá medo de desonrar o templo no qual ele vive. Deus vai destruir aquele que desonrar o templo de Deus. Foi isso que Paulo disse no versículo 17 do capítulo 3. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você tem medo de desobedecer a Deus? Você tem medo de pecar contra Deus porque teme o seu castigo? Isto é temor de Deus e é saudável. É uma evidência de fé. E conforme Salomão, este temor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a crer em Deus, começa a ser sábio. Paulo falou no capítulo 2 que a verdade e a sabedoria espiritual, a sabedoria de Deus, que vem através do Espírito Santo, é mais profunda que a sabedoria do mundo. Paulo afirmou que é isso que ele anunciava, o mistério da sabedoria de Deus. Se você quer ser sábio aos olhos de Deus, deve estar disposto a ser considerado louco pelo mundo por causa dos seus novos valores espirituais e da sua sabedoria, baseado no ensino das Escrituras. Você tem sabedoria no que se refere às coisas de Deus e do Espírito Santo? Você compreende as Escrituras? Qual é o seu entendimento a respeito das Escrituras, hein? O que Deus acha das pessoas que se consideram sábias pelos valores e padrões do mundo? Em uma única palavra, Lucas, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Por quê? A resposta está no versículo 21 do capítulo 1.
Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O mundo não conheceu a Deus através de sua própria sabedoria, mas através da sabedoria de Deus. Foi assim que Deus planejou. Se o princípio da sabedoria é conhecer a Deus, crer em Deus e temer a Deus, e a sabedoria do mundo não nos leva ao descobrimento de Deus nem para perto dele, então essa sabedoria é loucura. A sabedoria do mundo não nos leva ao conhecimento de Deus. Foi assim que Deus fez. A sabedoria deste mundo não consegue nos fazer conhecer a Deus. Por isso, agradou a Deus salvar o mundo através da loucura da pregação. Pessoas como Paulo, Pedro e Apolo pregaram o Evangelho de Jesus Cristo e alguns creram. Paulo afirmou no capítulo 2 que o homem não espiritual ouve a pregação do Evangelho e a considera loucura. Mas Deus olha para a sabedoria do mundo e considera loucura, porque toda a sabedoria do mundo não leva ninguém ao conhecimento de Deus. Em João 17, Jesus afirma: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é vida verdadeira e sabedoria. E se a sabedoria do mundo não nos leva a conhecer a Deus, então esta sabedoria é loucura. O versículo 19 traz mais uma declaração. Ele apanha os sábios na astúcia deles. Sabe o que isso quer dizer? Que além desta sabedoria do mundo não levar ao conhecimento de Deus, ela se torna a causa da sua destruição. Um dia, no julgamento de Deus, eles perceberão que a sabedoria do mundo os impediu de conhecer a Deus e que ela os levou à perdição. Paulo fez mais um comentário no versículo 20. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis, ou seja, Deus considera tudo isso vão. A sabedoria do mundo, a sabedoria não espiritual. O mundo tem pensamento, raciocínio e sabedoria totalmente à parte de Deus, e a revelação da verdade vem através das Escrituras e do Evangelho. Por isso, Deus olha para tudo isso e considera futilidade. A partir daí, Paulo retoma o tema iniciado no capítulo 1. Lembre-se, ele estava tentando dizer aos coríntios que eles não deveriam ser seguidores de homens, nem dele próprio, nem de Pedro, nem de Apolo. Eles deveriam seguir Jesus Cristo. Prezado ouvinte, temos que ficar por aqui hoje. Eu espero que você esteja apreciando esse estudo e que você possa ter Jesus como o fundamento real na sua vida. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.